uma coisa terrível o negócio da ditadura. Eu lembro que eu ia vender, a gente ia vender os quadrinhos marginais que a gente fazia na porta do cinema e teatro. E tinha que tomar sempre cuidado com a polícia, né? Se a polícia aparecia, esconde aí, põe na mochila, vamos embora, não sei o quê. Ou senão levava blitz, assim, na rua, só porque era cabeludo, sabe? Eu comecei fazendo história em quadrinho, fazer umas histórias em quadrinho marginal, assim. Tipo, meus ídolos na época eram o Enfield, a Laerte. A Laerte tinha uma revista de quadrinhos marginal aqui em São Paulo, que chamava Balão. E aí teve um pessoal que saiu dessa revista Balão para fazer uma outra revista. E como eu já curtia a Balão, eu tentei entrar nessa outra revista e consegui. Aí eu fiquei fazendo quadrinhos para essa revista, aí eu fundei uma revista minha mesmo também, que chama Papagaio. Enfim, colaborei com várias publicações marginais, assim, nos anos 70, sabe? Eu tinha uns 16 anos, eu era super moleque, assim, mas eu fazia isso nos anos 70. Até 79, 80, assim, eu fiz esse tipo de coisa. Eu pintava assim esporadicamente, daí eu vi uma exposição do Guston, né, em 81. Aí, como o Guston tinha essa coisa meio com quadrinhos, e eu também tinha, eu achava, puxa, acho que tem que fazer uma coisa igual esse cara faz. Aí eu vi na Bienal, foi, 81. Aí eu comecei a fazer pintura mais regular, assim, de 81 até 85 e tal. Nos anos 80, assim, tipo, na verdade, inicialmente tinha uma coisa muito festiva, assim, da volta da pintura e tal, e eu tinha maior dificuldade de pintar, sabe? Eu pintava, assim, puta, minhas pinturas eram tudo conflituosas, assim, raspava tudo, depois jogava até a tinta, não sei o que que tem, é um negócio assim, não era uma coisa simples, sabe? E aí, bom, enfim, a gente se juntou, porque não dava para ter um ateliê, né, sozinho, aí juntei com o pessoal, que foi a Casa 7, e começamos a pintar lá nessa casa, que era uma casa velha ali na Pinheiros. E era uma coisa legal, a gente ficar trocando figurinha lá. Então foi uma coisa de formação, mas foi só 2 anos, né, que durou a Casa 7. Depois a gente se desfez, foi um cara para cá, outro para lá. Esses trabalhos aí são um pouco depois da minha fase assim mais que era mais transvanguarda, né? Que era mais ligado ao Guston, assim, a influência do Guston. Depois teve uma coisa que a gente encontrou com a Mira Schendel, com o Zé Rezende, que já tinha um trabalho aqui, né? E a gente começou a discutir um pouco o que que era fazer arte no Brasil, né? Uma situação assim, terceiro mundo, né? Então, a gente começou a olhar um pouco mais para a arte brasileira. Esses trabalhos eu fiz com um princípio assim de que ele mesmo se seguraria no espaço. Era uma coisa meio tipo construtivo, para ser construtivista assim. Só que deu meio errado assim, né? Ele não é exatamente um trabalho construtivista, um trabalho meio esquisito, sei lá. Parece um desenho de alumínio, né? Aí, bem, enfim, era isso. Eu fazia esses trabalhos aí, achando que eu estava fazendo uma coisa mais brasileira. Eu sei lá o que eu estava fazendo. Mas sei lá, pelo menos ficou uma coisa estranha, né? Não ficou uma coisa muito normal, ficou uma coisa meio esquisita. Vejo muitos pontos de ligação com o que eu faço hoje, assim, nesse trabalho aí. Primeiro porque eu estava meio que saindo da pintura, e ele é um pouco um relevo espacial, ele tem uma espacialidade, assim, de acordo com o que o vergalhão passa, ele fica de um jeito na parede, e aí, então tinha essa preocupação com o espacial, assim, que acho que tem no meu trabalho até hoje, que veio meio dessa época. Enfim, essa preocupação, assim, com essa coisa da pintura que vira tridimensional, né? Que era uma coisa da arte brasileira, que a gente achava que era um traço da arte brasileira, né? Uma coisa que sai da parede e vai para o espaço, assim, real, né? Um cara que eu gostava muito aqui, que eu conheci também, era o Vinícius de Castro, né? Que fez essa passagem, assim, do objeto para a pintura para o objeto, e fez uma pintura objetual, que não é nem pintura nem objeto, uma coisa estranha, que é um cara que eu admirava muito, assim. E ele também tinha um negócio da escala dele ser diminuta, às vezes, não é um trabalho muito grande, e ao mesmo tempo que você tem uma escala pequena, você não consegue aprender nunca o todo, assim, você nunca está vendo o trabalho inteiro, você sempre está vendo um lado do trabalho. Aí isso daí é uma coisa que me inspirou nessa época, já em 86, 87, e esses trabalhos aí são de 88, eu acho. Todo mundo tinha uma expectativa de que a abertura política fosse dar um revés, assim, né? E a gente teria um presidente civil e eleições diretas, mas a eleição direta não aconteceu exatamente no tempo que a gente achava, né? Os próprios partidos de esquerda se desorganizaram um pouco por causa disso. Teve uma hiperinflação e o governo Sarney
Foi um negócio terrível. Tipo, você ganhava uma grana, puta, você tinha que gastar rápido, porque depois, logo depois, não valia mais nada. Mas eu curtia lá também. Eu andava na noite, né? Eu tinha muito amigo de roqueiro, né? De rock, assim. Aí eu andava na noite no rock marginal, assim. Aí andava com um monte de biboca, assim, da época, sei lá, Madame Satã, Clash, Typhon, esses lugares. Sempre ficava nessas noites, assim. Aí de dia pintava um pouco, tal. Minha vida era meio isso aí, fazia uns bicos, né? E na época também tinha algumas tendências, assim, que viam essa coisa da pintura como mais alegria, assim, né? Uma abertura política do Brasil, e aí todo mundo fazendo pintura, que alegria, que maravilha. Só que eu não achava nada disso, eu era um pouco niilista, assim, meio descrente, assim, nessa coisa do Brasil, assim, naquela época. Eu não sei se eu achava que ia dar muito certo. E mesmo assim, não estava dando certo já. A geração 80 tem uma coisa marcada por causa disso, por causa da abertura, sabe? Para a gente, para os brasileiros, acho que tem isso de importante, assim, que foi a abertura política. E que a gente teve no final de contas, a gente teve uma constituição democrática, a gente saiu de uma ditadura, né?